Olá, então dando continuidade ao que a gente estava estudando, vamos determinar o domínio das funções a seguir. Quando eu olho para uma função, eu consigo dizer qual seria o domínio ideal para ela, ok? A gente parte do início de que o ideal seria pôr os reais, porque aí você tem toda a amplitude dos números reais. Mas algumas funções não aceitam os reais como domínio por terem alguma restrição, e a gente vai entender isso mais para frente. Na letra A, tem alguma restrição? Tem algum valor do x que se eu jogar aqui não vai conseguir fazer uma operação? Não, não tem. Então, se não tem, o teu domínio é o conjunto dos reais, ok? Quando não tem restrição, é o conjunto completo aí dos reais. Maravilha, toca o barco. Mas na letra B, eu tenho restrição. Por que eu tenho restrição na letra B? Porque eu tenho denominador. Toda vez que eu tiver uma incógnita no denominador, eu tenho que cuidar, porque esse denominador não pode ser o quê? Zero. Então x menos 4 tem que ser diferente de zero. Conclusão, né? X tem que ser diferente de 4, porque 4 menos 4 dá zero. Então eu posso escrever o domínio da função g como x pertencente aos reais, tal que x diferente de 4. Vê que eu pus a restrição aqui dentro do conjunto. Ou ainda, né, tem essa representação aqui, ó, que eu uso a operação de subtração, de diferença, né? Eu pego todos os reais menos o conjunto unitário que tem só o elemento 4. Ou seja, eu fui lá e pincei o elemento 4 fora do conjunto. O resto, todo mundo é elemento possível para o domínio. Legal? Na letra C, eu tenho um radical. E um radical que é uma raiz quarta. Sempre que esse expoente for par, você tem aí uma restrição. Tenta fazer na tua calculadora a raiz quadrada de menos 4. Se você fizer a raiz quadrada de 4, vai dar 2 na calculadora. Mas a raiz quadrada de menos 4, a tua calculadora vai se bater para fazer. Ela vai dizer que tem algum erro ali. Ela vai apontar algum problema. Por quê? Porque raiz quadrada de menos 4 não é um número real. Ela vai dizer para você que tem um erro matemático. Como é que tem um erro matemático? Tem uma impossibilidade dela representar como um número real. Então, quanto o índice da raiz é um número par, aqui dentro não pode aparecer número negativo. Ou seja, pode aparecer zero? Pode, que a raiz quarta de zero é o próprio zero. Pode aparecer qualquer número positivo? Pode, só não pode ser negativo. Então, o 7x menos 21 tem que ser maior ou igual a zero. Isso vai acontecer quando? Quando o 7x for maior ou igual ao próprio 21. Quando for 21, vai dar zero. Quando for mais que 21, vai dar alguma coisa positiva. Isso quer dizer que eu posso dividir aqui por 7, né? O x tem que ser maior ou igual a 3. Concorda comigo? X igual a 3 daria exatamente 21. X maior que 3 vai dar mais do que 21. Então, o domínio da função h é x pertencente aos reais, tal que x é maior ou igual a 3. E aí eu descrevi infinitos números, né? Mas não são todos os reais. É uma parte. É um intervalo de reais. Ok? Tá, então tem que fazer isso também aqui na letra D, professor? Raiz cúbica de 6x mais 12? Aqui não. Por quê? Porque é raiz cúbica. Quando o índice é ímpar, você não tem restrição. Se você pegar a tua calculadora, né, e tentar fazer lá raiz cúbica de menos 8, ela vai dar para você menos 2. Porque a raiz cúbica de um número negativo existe. Quando o índice é ímpar, existe o radical de um número negativo. O radicando pode ser negativo. Então, se você não tem essa restrição, não tem denominador, fechou, cara. Domínio é os reais. Ok? Não tem restrição, domínio são os reais. E aí eu venho na letra E e misturo. Eu coloco um radical no denominador. Que legal, né? No numerador tem alguma restrição? Nenhuma. No numerador pode ser qualquer coisa. Mas o denominador tem um radical, raiz quadrada, com índice par, que é 2, e tem um 8 menos 2x dentro da raiz. Então, além dele não poder ser negativo porque está dentro da raiz, ele também não pode ser zero porque ele está no denominador.
Então, juntando essas duas ideias, ele obrigatoriamente tem que ser maior que zero. Quando que 8 menos 2x vai ser maior que zero? Quando o 8 for maior que o 2x, certo? Nessa diferença fica o sinal do maior. Então, o 8 tem que ser maior que o 2x. Para que isso aconteça, o x não pode ser 4 ou mais do que 4, concorda? Se o x for 5, vai dar 10. O 8 não é maior que 10. Se o x for 4, vai dar 8. O 8 não é maior que 8, ele é igual a 8. Então, o x tem que ser para baixo do 4. Conclusão, domínio da função j, x pertencente aos reais, tal que x é menor do que 4. Beleza? Professor, e agora? Na letra F, juntou tudo. Porque eu tenho radical no numerador, isso quer dizer que essa parte vai ter que ser maior ou igual a zero, mas eu tenho um x também no denominador, isso quer dizer que isso aqui vai ter que ser diferente de zero. Opa, então eu tenho duas restrições. E veja, numa função eu posso ter quantas restrições eu quiser, tá bom? Essas restrições de domínio, elas vão tornando meu domínio cada vez menor, cada vez mais restrito. Beleza, vamos analisar. Só que eu vou ter que analisar separadas as duas. Então aqui em cima, o x menos 4 tem que ser maior ou igual a zero. Quando que isso vai acontecer? Quando o x for maior ou igual a 4. Lógico. Se o x for 3, vai dar negativo. Mas se o x for 4, vai dar zero. Se o x for 5, vai dar positivo. Então x maior ou igual a 4. Beleza? Já o denominador, 2x menos 14, não pode ser zero. Qual é o valor do x que zera isso aqui? 2 vezes quanto vai dar 14, para fazer 14 menos 14 virar zero? 2 vezes 7. Então o x não pode ser 7. E agora? E agora que você tem que atender as duas ao mesmo tempo. Ou seja, você precisa da intersecção. E aí você vai representar as retinhas aqui do lado. Para fazer a interseção das duas restrições. A primeira restrição, maior ou igual a 4. Bolinha fechada no 4. Para a direita. A segunda restrição, diferente de 7, ou seja, bolinha aberta no 7, que tem que estar à direita do 4, que é maior que o 4, e marca tudo antes e tudo depois. A bolinha do 7 só que fica aberta, ok? E agora, o que é a interseção disso? Ora, esse pedaço entre o 4 e o 7, fechado para o 4, aberto para o 7, esse pedaço está nos dois, e o que vem depois do 7 também está nos dois. Ou seja, eu posso representar isso como dois intervalos separados, tá? Entre 4 e 7, inclusive o 4, ou maior que 7. Então eu poderia escrever assim, né, por colchete. Fechado no 4, aberto no 7, união com aberto no 7, até o infinito. E sempre aberto no infinito. Ou eu posso escrever um intervalo só, que é o de cima, né, x maior ou igual a 4, e tirar o 7 de lá. Pinçar o 7 de lá. Tá? Em colchete, como é que ficaria isso, professor? Ficaria assim, ó. 4 até o infinito, isso aqui é um intervalo, menos o conjunto unitário 7. Normalmente, a gente vai dar esse conjunto do domínio escrito na forma de compreensão. X pertence aos reais, tal que. Então eu posso escrever assim, ó, x maior ou igual a 4 e, ou seja, simultaneamente, x diferente de 7. Poderia ter escrito também, né, da mesma maneira aqui, o domínio de K é x pertencente aos reais, tal que x está entre 4 e 7, inclusive o 4, ou x maior que 7. Não estaria errado, tá bom? Mas eu acho que a primeira representação é um pouquinho mais sintética. Beleza? Para fechar essa bateria de exercícios, antes da gente continuar o conteúdo, eu quero determinar os zeros das funções, são funções de reais em reais, dadas por essas expressões. Determinar a raiz, determinar o zero. Ou seja, eu quero saber qual é o valor de x que eu jogar aqui vai zerar essa função. Eu quero saber quando que x mais 9 é igual a zero. Aí é muito simples, né? Só isolar o x, é uma equaçãozinha. X igual a menos 9. Na segunda, ó, x ao quadrado menos 1. Quando que o x ao quadrado menos 1 vai ser igual a zero? Isola o x ao quadrado, quando ele for igual a 1.
Para tirar esse quadrado daqui, gente, não esquece. Não esquece. Tem que usar mais ou menos raiz quadrada. Ou seja, x ao quadrado igual a 1, então x é mais ou menos raiz quadrada de 1. Tem duas possibilidades de valor. Raiz quadrada de 1 vale 1. Então esse x pode ser mais 1 ou menos 1. Ou seja, a função h tem duas raízes, enquanto que a função g apresentou uma única raiz. Tá ok? Dando continuidade ao assunto, a gente agora vai falar um pouco sobre o gráfico de uma função. O gráfico de uma função é um elemento de representação. Então, quando eu tenho a relação entre duas variáveis, x e y, eu posso colocar esta representação das variáveis no gráfico. Para eu poder falar de gráfico, é bom a gente falar um pouquinho de plano cartesiano. Eu vou deixar esse assunto de plano cartesiano para o próximo vídeo, para não ficar um vídeo muito extenso. Então, no próximo vídeo, a gente vai trabalhar plano cartesiano, vai falar sobre o gráfico de uma função e quais são as análises que a gente pode fazer a partir de um gráfico. Beleza? Próximo vídeo a gente continua exatamente do ponto onde paramos.